Você já ouviu falar de um texto chamado Evangelho dos Hebreus? De acordo com o Wikipedia, o Evangelho dos Hebreus teria sido o primeiro evangelho a ser escrito por Mateus ou por Matias, que no aramaico os nomes são originalmente parecidos. E o texto integral estaria perdido, restando apenas alguns fragmentos, dentre os quais o fragmento que relata o caso da mulher adúltera, o qual a gente já andou falando e mostrando que esse texto não é espiritual e não é inspirado. E se você ainda tem alguma dúvida sobre isso, é só ir lá na barra de pesquisa do canal e dar uma busca nesse vídeo do tema da mulher adúltera e você vai ver com mais profundidade por que ele não é inspirado e não deve ser considerado. João não escreveu esse texto foi retirado do texto Evangelho dos Hebreus, que é esse texto que eu estou mencionando, que não é a carta aos Hebreus da Bíblia. O Evangelho dos Hebreus é outra coisa, é um texto antigo que apenas permanece em alguns fragmentos. E além desse fragmento que fala da mulher adúltera, tem um outro que chama o Espírito Sagrado Santo do Deus Eterno de mãe. É a minha mãe, o Espírito Sagrado, Ruach HaKodesh. Isso daí é narrativa judaica. Chamar o Espírito Santo Sagrado do Deus Eterno de mãe é coisa de judeu talmúdico, cabalista. Os judeus é que usam essa expressão, o judeu ortodoxo, o judeu cabalista. Yeshua nunca mencionou qualquer mãe para si, nem nunca chamou o Ruach HaKodesh de mãe, apenas chamou de intercessor. E chamou de água. Quem for fiel a mim receberá a água viva. Ele apenas frisa que Yah, o Deus Eterno, é seu pai. Em tudo no texto ele diz, o meu pai, ele não diz minha mãe. Mas já nesse fragmento do Evangelho dos Hebreus, que é um texto de procedência egípcia, já menciona o Espírito de Deus como mãe. Isso é narrativa. Até hoje, os judeus do judaísmo convencional, talmúdico, cabalístico, se referem ao Espírito Sagrado do Deus Eterno como mãe, principalmente os judeus ortodoxos. E esse Evangelho dos Hebreus ele realmente não é confiável, porque historicamente falando, ele começou a circular em Alexandria, que era a cidade grande do Egito na época. Justamente aonde? Em Alexandria, primeiro lugar do mundo onde um bispo católico se intitulou Papa. O Projeto Reina já estava até falando nisso em outro vídeo, que tem no canal também, que oficialmente, na prática mesmo, o primeiro Papa, o primeiro a se definir como Papa foi Cirício. Mas, antes de Cirício se definir como Papa, como pai da igreja, um bispo de Alexandria, chamado Heraclas de Alexandria, já se intitulava como pai, antes dos bispos de Roma se intitularem. Na época dele, os líderes lá da região do Egito, Alexandria, Egito em geral, já se intitulavam como Papa, como pais da igreja. Mas os textos que a gente conhece atualmente como Evangelho não apresentam nenhuma conexão com nada que esteja escrito nesse Evangelho dos Hebreus. Esse texto, na verdade, parece ter sido, pelo que a gente lê os fragmentos, parece ter sido extraído de formas orais alternativas, como se estivessem tentando, criar uma lei oral dos cristãos, entre aspas. Porque o judaísmo tem a sua lei oral, que eles dizem que Yah deu uma lei que não foi escrita, passou de geração em geração. A gente sabe, estudando, que isso daí é narrativa também. Mas o Evangelho dos Hebreus acabou por se tornar isso, uma narrativa também. Você vê que quando você lê esses fragmentos, nem vale a pena ficar citando muito fragmento. Como tem um que diz, quando o Senhor saiu da água, a fonte total do Espírito Sagrado desceu sobre ele e repousou. Meu filho, em todos os profetas eu te esperei. Isso daí é mais do mesmo para se somar com as narrativas inventadas que eles colocaram depois. E assim também a minha mãe, o Espírito Sagrado, me pegou por um dos meus cabelos e me carregou para o Monte Tabor. Nem vale a pena citar isso. Esses fragmentos, eles não são espirituais. São um texto plantado em Alexandria, de Alexandria para o restante dos incautos que querem estudar por fora do texto que realmente é bíblico. Então o Evangelho dos Hebreus, na verdade, não representa nada
de específico e nem nada de útil em termos de estudo espiritual, messiânico ou da Bíblia. Esse texto surgiu em Alexandria, que é justamente um local que não tinha referência nem tradição como polo de difusão do caminho de Deus, do reino de Deus.